o Bom Dia dá continuidade a uma série de entrevistas ao vivo com representantes de setores que buscam soluções para esse cenário de desaceleração nos negócios. Hoje a gente recebe o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Cesário Siqueira. Bom dia, presidente. Bom dia, Luzimar. A gente já ouviu falar muito na história de que Mato Grosso é um estado em construção. Isso, para o setor, então, é bom. Tem sempre muita coisa para se construir por aqui? Sempre, né? E para o setor entender que ele é a base de qualquer desenvolvimento, né? Não se cria uma indústria de agronegócio sem a construção. Não se cria uma nova cidade sem a construção. Não se cria nada sem a construção. Então, é óbvio que quando o Estado tem esse potencial que Mato Grosso tem, a gente está uma carta fora do baralho. O baralho nacional é esse que a gente está vendo aí. Mas a gente tem que tentar achar justamente os pontos positivos dos nossos estados e tentar trabalhar nele. E quais são os pontos positivos, então? Nós temos que entender primeiramente o seguinte: a indústria da construção é uma indústria ampla. Ela não é só indústria imobiliária. Ela é uma indústria também dependente das ações de governo, como todo mundo coloca. Nós temos aí programas de aceleração de crescimento que estão estagnados, nós temos o Minha Casa Minha Vida passando por algumas dificuldades e o governo do estado que não está fazendo obra, ele está construindo, mas ele está construindo uma reestruturação do estado. É isso que a gente viu nesse primeiro ano. Essa projeção para o ano 2016 tem que acontecer obra. Nós precisamos fazer escolas, reformar postos de saúde, construir postos de saúde. E isso vai gerar necessariamente um novo potencial. Qual que é a saída que as empresas têm feito nesse momento? Esse momento não tem outra saída senão um ajuste no seu tamanho, queimar suas gorduras. Então essas empresas estão buscando fazer esse ajuste, tentando se manter ativas em mercados. Um processo interessante que tem acontecido, principalmente no setor imobiliário, as empresas têm feito as suas ações de vendas mais agudas, mais audaciosas, buscando acreditar ao potencial comprador que o momento é este. E é um momento bom para se comprar. Os preços estão sem o impacto dos repasses. Para se comprar um apartamento, uma casa, um lote, né? Isso tem ajudado a movimentar a economia. Tem ajudado a movimentar e manter essas empresas nesse estágio de espera, né? É isso que a gente tem um estágio de espera porque o setor não é a primeira crise que a gente passa, né? Já tivemos crises tão profundas como essa, com o resgate do FGTS, o plano Collor, foi drástico e superou, porque é cíclico. No nosso setor, isso, independente da crise ampla que está tendo do governo, ele é cíclico. A gente não tem um setor só crescendo, né? Mas temos esse estado em potencial. Mas temos algumas ações, empresas maiores estão fazendo parcerias com empresas menores a fim de diminuir os seus custos operacionais. Isso é um caminho. Isso é uma saída para que a empresa não continue grande, fazendo menor quantidade de áreas construídas. O setor imobiliário tem buscado isso. Nós temos a indústria do agronegócio que ela tem uma estrutura, obras específicas, né? Você constrói galpões específicos, indústria de esmagamento específico. Então as empresas têm que olhar esse outro nicho. Ela não pode pensar que a indústria de construção é só casa, é só lote. Ampliar os horizontes. Tem que ampliar os seus horizontes. Anderson Navarro tem alguns dados interessantes para a gente entender a importância do setor da construção civil aqui no estado. Pois é, a gente tem aqui números, inclusive, com relação a isso, para mostrarmos aqui na tela o cenário da construção civil aqui no estado. São 4.729 empresas, com a participação do PIB estadual, Produto Interno Bruto, de 4,6%, empreendimentos em Cuiabá, em 2014, 52%. Agora há uma queda de 11,89%. E agora os desafios, a criatividade e inovação. Então, presidente, a pergunta é, baseada nesses números, do que a gente está vendo hoje, como surpreender o consumidor para incentivar, para atrair e comprar de novo? É justamente evidenciando que se nós temos um mercado que tem um estoque, né, disponível hoje para ocupação com uma condição de financiamento limitada, primeiro entender que essas condições têm ficado cada dia mais difíceis. Quem tem uma capacidade de compra hoje com crédito aprovado, é o nosso entendimento que ele deve aproveitar. Nós estamos saindo do final do ano passado para este ano de juros de financiamento de 8% para 11%. Isso vai impactar. Então, talvez quanto mais tempo ele demorar para tomar essas decisões, pode ser impactado por isso. E há um detalhe que precisa ser colocado, Luizmar, que as pessoas desconhecem. Quando eu faço uma contratação de um juros de 12% ao ano no financiamento de uma casa própria e o mercado se adequa futuramente e esses juros de mercado passa a cair a 8%, há uma portabilidade. Eu posso ir voltar dentro do banco e
propor Ou seja, é possível negociar? É possível negociar com o banco e com a empresa. Então, o que acontece? Se o contrato hoje é 8 e depois vai a 12, eu não sou impactado. Se eu contrato a 12 e depois vai a 8, eu posso reprogramar, repactuar minha dívida. Então, esse é um aspecto interessante. Esperar piorar ou não é o caminho. O estágio que a gente está hoje é muito complicado. Há um engessamento das pessoas. E isso é pior. Tem que ampliar a visão ampliar também, a visão. a forma de pensar. Isso, e as construtoras têm feito, elas têm aceitado permutas, elas têm aceitado propostas, alongamento dessa parte, da parte da entrada, por exemplo, fazendo em mais prazos, em mais tempo. Isso é uma saída. Agora a gente tem dados também sobre a geração de empregos na construção civil. Vamos ver, Anderson? Vamos lá, vamos analisar esses números aqui, presidente, lá com a gente. Os empregos na construção, 60.300 empregados em agosto de 2015, Cuiabá e Várzea Grande concentram 35 mil, e aí os desafios, né? Obras públicas e menos investimentos em habitações populares. Esses são alguns números. Agora, analisando isso, mesmo assim, o setor sente e fala em demissões, principalmente por cancelamento de obras, que a gente viu aí, principalmente por causa de investimentos públicos. Agora, a saída para contornar essa situação, ela existe? Ela existe, mas como eu disse, ela passa por ações de governo, né? Principalmente para essas obras que você colocou, são obras públicas mesmo, né? Construção, uma empresa não pode decidir fazer uma escola, ela não pode decidir fazer um posto de saúde, mas fato é que o setor da construção vai perder 500 mil postos de trabalho até agosto. Nós perdemos no Brasil 500 mil postos de trabalho. É óbvio que isso gera uma pressão negativa, emocional, né, comportamental. Mas aqui em Mato Grosso esse nível é diferente. Isso que eu ia dizer. Mas aqui em Mato Grosso a gente tem andado na contramão. A gente tem tido números positivos, principalmente por o que eu te disse. Há um grande desenvolvimento no interior. Quando a gente pega os números de Cuiabá e Várzea Grande, a gente começa a entender assim, poderia estar melhor? Poderíamos. Se a gente tivesse uma companhia de água e saneamento que estivesse funcionando, muitas obras ficaram sem contratar em 2014, que estariam gerando emprego em 2015, no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Nós temos 8 mil unidades sem contratar. Isso em Cuiabá. Então, é óbvio que quando a gente está dizendo, a gente está martelando em ferro frio aí, olha, precisa ser feito, não é só pela construtora, ela tem um projeto, ela tem todas as licenças já tiradas, mas ela precisa dessa disponibilidade. Por outro lado, o município está fazendo a sua revisão das leis de uso e ocupação do solo. Então, muitos projetos estão aguardando essa decisão para entrar na esteira. Um empreendimento leva 3 anos para ser processado. Então, se eu começar a aprovar um projeto agora, eu vou construí-lo em 2018, 2017. Para a gente concluir, então, olhar também com um pouco mais de atenção para cidades com potencial no interior do estado é uma solução também? É uma saída para o setor da construção continuar nesse ritmo de geração de empregos, de renda, de investimentos? Exatamente. O que a gente tem dito e a gente tem defendido nas câmaras brasileiras que a gente participa da indústria nacional o setor do agronegócio, ele prospecta muita oportunidade. Ela não passa só pelo setor imobiliário, quero alertar isso aos empresários. Ela passa pelo setor de construções industriais. Ali tem muita oportunidade e muita expertise. Então, há essa percepção de que a gente pode ir para o interior de forma ordenada, planejada, nada sem planejamento, nada sem uma análise mais profunda, né? Não é uma correria desordenada, mas o interior e o estado, esse interior nosso, ele não é hoje mais só no eixo Cuiabá, Alta Floresta. Hoje a gente tem uma saída para Barra dos Garças, nós temos uma saída Rondonópolis, é um potencial muito forte, Tangará. Então nós temos espalhado no estado. Basta fazer boas análises. Tem cidades que até hoje não receberam a construção do programa Minha Casa Minha Vida. Estão disponíveis. Precisa ter a coragem de ir lá fazer. Cesário Siqueira, presidente do Sinduscom, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente. Amanhã a gente continua essa série de entrevistas ouvindo o presidente da FEComércio, Hermes Martins.